Gente, eu trouxe uma palavra que o Senhor, Ele ministrou muito comigo essa palavra. Eu queria que você abrisse Lucas 14, do 28 ao 30. Lucas 14, do 28 ao 30. Deixa eu ver se é isso. Enquanto você abre, a conferência para mim ela foi muito importante, gente. A vida do pastor Judson, a presença dele. Quem não conhecia o pastor Judson ainda, levanta a mão. Muita gente não conhecia. E ele é um profeta de Deus. E ele já cuida da gente há muitos anos. E foi uma conferência assim para mim. Foi um lugar chamado Betânia. Gente, eu nem sei se eu vou conseguir daqui para frente trocar o nome da conferência. Porque parece que ela fez tanto sentido para Criciúma, para aquilo que nós carregamos, né? Então eu tenho até orado por isso. Mas recebi da palavra da Angel, que foi uma bênção. Ministrei 2 palavras que foram diretivas. Mas não é querer puxar a sardinha para o meu lado. Que eu sei que vai parecer que é, mas não é. Mas a palavra da minha filha me pegou de um jeito. E foi uma palavra para mim assim, sabe quando aquela palavra te pega? Igual pega um anzol. E um tópico dela me pegou, que é algo que eu já estava pensando. E é incrível como que essa palavra já estava escrita antes de ouvir a palavra dela. Eu tinha escrito há um tempo, aí eu ia ministrar, e sabe, eu sou muito sensível a Deus. Porque, gente, é fácil fazer uma palavra. A Bíblia é rica, ela é maravilhosa, é fácil. Mas andar no poder do Espírito, andar obedecendo a voz do Espírito Santo é diferente. Então eu já tinha preparado essa palavra, e às vezes eu queria ministrar na quinta, e o Senhor fala, não. E aí quando eu peguei aquele tópico dela, que é seja responsável com aquilo que Deus te deu. Foi isso, né? Mais ou menos isso. Aquilo me pegou por dentro, porque faz um tempo que eu tenho pensado sobre nós. Agora sendo um pouco bairrista, eu não gosto de ser bairrista, porque eu sei que a nossa igreja não é mais uma igreja só de Criciúma. Eu estava vendo esses dias um site, publicou que eu nem conhecia, que nós estamos quase no topo das maiores igrejas mais seguidas nas redes sociais no Brasil. A Abba Pai é uma igreja muito relevante. E a gente sabe que esses pontos apontam. E falar nisso, gente, o meu canal no YouTube chegou a 1 milhão de inscritos essa semana. Glória a Deus. Fiquei tão feliz. Gente, eu fiquei tão feliz porque foi algo que eu nunca imaginei. Sabe? Uma conquista assim do Senhor. Mas a gente é relevante e eu me cuido muito para não ser tão bairrista aqui, para não falar tanto para a nossa comunidade. E às vezes eu erro, porque deveria falar um pouco mais para nós. E sempre falo mais aberto, né? Porque tem muitas pessoas agora assistindo, a gente tem aqui quase 9.000 pessoas online. Tem a nossa igreja online que é a Abaon, e tem tantas outras alunas do Casa de Isabel que estão pelo mundo todo. Gente que está na Europa agora e está de madrugada assistindo esse culto. Gente que está, sabe, no Japão. Tudo quanto é lugar. Mas eu acredito que o Senhor já estava me incomodando há um tempo. Porque aconteceu isso muito na conferência. De as pessoas que congregam com a gente se assustando com a fome e com a sede do povo que vinha de fora. E se assustando com como que essas pessoas se comportavam. Né? Até a gente fez na sexta tarde uma visita aqui na igreja, na estrutura, uma visita na aba social. E tem uma salinha que eu faço aqui na igreja, as lives ao vivo. E os anfitriões que foram recebendo essas equipes de mulheres que foram olhando tudo, kids e tal, diz que elas choravam. Quando elas chegaram na salinha da live, elas se jogavam no chão. E começavam a chorar, a falar em línguas. E o pessoal, não, mas a gente tem que ir, tem outro grupo chegando. E aí a gente percebe que às vezes... E vieram me falar assustados, tipo, meu Deus, a gente não imagina
E aí me veio, há um tempo eu já tenho pensado nisso, o perigo de a gente estar vivendo algo tão lindo e não ter responsabilidade por aquilo que Deus nos entregou. E perceber talvez tarde demais que era Deus mesmo e eu não valorizei. Né? Eu não aproveitei. Eu desprezei. E eu comecei a pensar não só sobre as pessoas que congregam aqui com a gente, que são os filhos e as filhas da casa, mas eu comecei a pensar em mim. Eu comecei a pensar no Telmo. Eu comecei a pensar na Vitória, na Isabela, no Marco. Eu comecei a pensar nos líderes dessa casa. Eu comecei a pensar nas pessoas que estão ajudando, as pessoas que estão na porta ajudando, as pessoas do mídias. Eu comecei a pensar em todo mundo. Eu falei, será que a gente está tendo consciência? Será que a gente está sendo um bom anfitrião daquilo que Deus está derramando? Será que a gente está sendo responsável? Será que a gente está fazendo um papel bem feito? E isso eu lanço para a igreja, mas eu não sei se você já fez essa pergunta para você mesma. Como mãe, será que eu estou sendo uma boa mãe? O que eu poderia melhorar? Às vezes como esposa, como amiga, né? A gente está num mundo aí tão corrido, e às vezes a gente precisa se perguntar, será que eu estou sendo responsável com aquilo que Deus me entregou? E Deus me deu uma palavra que eu quero compartilhar essa noite. O tema dessa mensagem é: calcule antes de se comprometer. Calcule. Eu acredito que na conferência nós recebemos algo tão precioso da parte de Deus. Mas agora a gente precisa entender que o que nós recebemos não só na conferência, mas temos construído e recebido, não pode ser tratado de uma forma leviana, de qualquer jeito. Quem é que está me entendendo? E eu queria ler com vocês Lucas 14, 28, que diz assim, ó. Deixa eu achar aqui. Quem começa a construir uma torre sem antes calcular o custo e ver se possui dinheiro suficiente para terminá-la. Aliás, é uma pergunta. Quem começa a construir uma torre sem antes calcular o custo e ver se possui dinheiro suficiente para terminá-la? Pois se completar apenas os alicerces e ficar sem dinheiro, todos rirão dele, dizendo: esse aí começou a construir, mas não conseguiu terminar. E ele continua: o que rei iria à guerra sem antes avaliar se seu exército de 10.000 pode derrotar os 20.000 que vêm contra ele? E se concluir que não, o rei enviará uma delegação para negociar um acordo de paz enquanto o inimigo está longe. Da mesma forma, ninguém pode se tornar meu discípulo sem abrir mão de tudo o que possui, sem antes calcular. Eu queria ler em outra versão esse versículo, só me dá um tempinho aqui para mim achar. 14. Eu quero ler na NAA 28. Ó. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos que virem zombem dele, dizendo: esse homem começou a construir e não pôde acabar. E essa palavra, ela começou a vir porque eu já vi muitos movimentos acontecerem de forma genuína. Até Paulo falou para os Gálatas uma vez: olha, Gálatas, o que corrompeu vocês? Porque vocês começaram pelo Espírito, mas agora vocês estão terminando na carne. Vocês estão terminando tomando as próprias decisões sem me ouvir. Uma das coisas que eu amo em Davi, no reinado de Davi, é que Davi, não importa, ele sempre perguntava para o Senhor: eu devo, eu posso, eu vou. E uma das coisas que acontecem quando a glória de Deus vem no ambiente, ela estabelece a glória, ela traz transformação, ela traz vida. Mas aonde existe zombaria e resistência, existe o juízo de Deus, que Ele também vem, que Ele expõe. E Ele não expõe para machucar, mas Ele expõe para tratar, para curar. Então, nós estamos vivendo um tempo como igreja hoje no Brasil e nas nações que nada ficará escondido, gente.
Então, se você ainda tem coisas na sua vida para resolver, coisas para confessar, sabe? Talvez você até está em pecado, você está fazendo algo errado, você sabe que é errado, e você pensa que vai ficar escondido. Eu quero dizer que aquilo que é cochichado nos ouvidos, a Bíblia diz que será gritado dos telhados. Nós estamos chegando nesses dias. E aí eu já falei sobre isso, que a gente fica, meu Deus, mas se o que é cochichado é bom e ser gritado nos telhados, glória a Deus. Mas ai daqueles que têm coisas escondidas, que brincam com a glória de Deus, que brincam com a noiva de Jesus, que não protegem a igreja.